Queridos, quantos desejam ser abençoados aqui nessa noite, amém? Eu vim para receber uma bênção. Fala assim, eu não tenho nada para dar para Deus. Eu vou no culto porque eu tenho algo para dar. Eu não tenho nada para dar a Deus. Eu sou pobre demais para dar alguma coisa para Deus. E Deus é rico demais para precisar de alguma coisa minha. Eu vim para receber algo de Deus nessa noite para a minha vida. E a ceia é o melhor dia. Mas por que a gente não recebe às vezes? Por que muitas pessoas não recebem? Antes, eu não estou pregando, eu só estou te dando uma introdução. É isso aqui, a pregação é essa aqui. Entenda uma coisa, irmãos. Nem sempre vai haver manifestações do Espírito no nosso meio, como a gente imagina. Como assim, pastor? As pessoas pensam que a manifestação do Espírito é quando Deus está fazendo profecia, revelação, através dos dons. O culto não teve manifestação dos dons, então o Espírito não se manifestou no nosso meio. Entenda isso, querido. Por que nem sempre acontece? Porque a Bíblia diz que o Espírito, ele opera com os dons segundo a sua vontade. Não é quando a gente quer. Não é que eu tenho o dom de cura, eu saio curando. Não é porque eu tenho o dom de profecia, eu saio profetizando. Não é porque eu tenho o dom de visão que eu saio vendo. Isso é de acordo com a vontade do Espírito Santo. 1 Coríntios fala dos 9 dons, e esses dons operam pela graça, opera segundo a vontade do Espírito Santo. Então deixa eu te falar, isso significa que a igreja precisa estar atento ao mover do Espírito Santo. Porque a gente nunca sabe quando o Espírito Santo vai mover nos dons, porque ele move segundo a vontade dele, amém? Nós não podemos depender disso. Eu vou no culto porque Deus vai me entregar uma profecia. Eu vou no culto porque Deus vai... Não, nós não podemos depender disso. Nós devemos depender de quê, pastor? Nós devemos depender da oração da fé. Fala assim comigo, a oração da fé. Marcos capítulo 11, verso 24. Olha o que diz Marcos 11, 24. Ainda não estou na mensagem, não é essa mensagem, o tema ainda. Portanto, eu te digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Você não pode ficar dependendo de uma ação dos dons do Espírito. A Bíblia diz que nós devemos depender da oração da fé. Ela está dizendo que tudo que nós orarmos, pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Tem pessoas que creem aqui nessa noite, amém? Então a primeira coisa que vem para os filhos de Deus é crer. E o receber vem depois. Agora ouça, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, entenda a pérola que eu vou te entregar nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu, por meio de sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é a chave. A Bíblia diz que pela loucura da pregação, aprove Deus salvar. Essa palavra salvar significa sozo. A palavra do original significa sozo, que significa curar, libertar e salvar. Engloba todas as áreas da nossa vida. Então aprove a Deus pela loucura da pregação, te curar, te salvar, te libertar. É através da pregação que você ouve que Deus opera os milagres na vida da igreja. Eu não quero ouvir a palavra hoje. Deixa o versículo para mim lá, fazer um favor. É pela loucura da pregação do Evangelho que Deus faz sozo na sua vida. É por isso que o diabo não quer que você ouça a palavra. Então, pastor, somente por ouvir a palavra eu vou ser abençoado? Não. Mas o senhor falou que não é pela loucura da pregação? Não. Você não é abençoado somente por você ouvir pregação de pessoas. Você não vai ser curado somente por ouvir pregação de pessoas. Você não vai ser liberto somente por ouvir pregação de pessoas. Por quê, pastor? Porque não é qualquer pregação.
1 Coríntios diz, 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, olha o que diz. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. É a pregação da obra consumada da cruz. O que traz sozo, o que traz milagre, o que traz salvação, o que traz cura, é a pregação de que Cristo morreu na cruz para nos salvar, que a obra foi terminada no Calvário. Não é ouvir qualquer pregação, é a pregação da cruz de Jesus Cristo, amém, amado? Que é loucura. Por isso que nós enfatizamos tanto isso aqui na Koinonia. Por isso que nós estamos sempre falando da obra consumada. Foi isso que o apóstolo Paulo disse: decidi não saber nada a não ser Cristo crucificado. Decidi não saber nada a não ser a sua obra. Então ouça. Talvez você pense, não teve mover de Deus no culto. Não é assim. A bênção de Deus acontece na pregação da palavra, no sozo, quando você ouve a palavra da cruz. Aprove Deus salvar, aprove Deus curar. O louvor é bom? É bom. Os dons é bom? É bom. Mas o que transforma a sua vida é a pregação da palavra de Deus. Mas o que o diabo faz? Ele rouba as expectativas. Deus disse assim: fale para o meu povo ter expectativa. Venha para receber, venha para crer, tenha expectativa, que através da palavra pregada, sabe, nós temos visto pessoas no nosso meio, que têm dado peso à palavra. Elas ouvem a palavra, elas dão peso à palavra, elas acreditam na palavra, e elas têm experimentado muitos milagres, muitos milagres nas suas vidas, em todas as áreas. Por quê, pastor? Porque o Espírito se move na palavra. E eu quero dizer para você que hoje também não será diferente, amém? Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai mudar áreas da sua vida, enquanto a palavra está sendo pregada, amém? Mas você precisa ter expectativas. Fala assim: eu tenho expectativas. Quando Deus revelou a Paulo o Evangelho, Ele chamou do Evangelho da graça. Atos capítulo 20, verso 24, Deus não revelou o Evangelho para Pedro, Deus não revelou o Evangelho para João, Deus revelou o Evangelho para Paulo. Paulo falou assim: olha aqui, todavia não me importo, nem considero a minha vida por valor algum, por meio mesmo, se não somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça. Amém, queridos? E Paulo também chamou o Evangelho de Evangelho da paz. Domingo Raí compartilhou aqui sobre a armadura, que nós devemos calçar os sapatos, as sandálias do Evangelho da paz, Efésios 6. Por isso que Paulo, quando você lê as cartas de Paulo, Paulo está sempre dizendo assim: graça e paz, porque o Evangelho, ele é graça e ele é paz. Então ouça, o poder de Deus na sua vida é manifestado na pregação do Evangelho da graça e da paz. Querido, se você só se alimenta do Evangelho no domingo à noite, e passa a semana toda sem ouvir nada, você está sendo limitado de Deus operar na sua vida. Pastor, mas eu ouvi, não adianta, tem que ouvir a mensagem do Cristo crucificado, da obra terminada de Cristo, do Evangelho da graça, do Evangelho da paz, receber com expectativa o sozo, crendo que Ele vai te curar, te salvar, te libertar. Pastor, onde está o poder manifestado de Deus? Na pregação do Evangelho da graça. Então deixa eu te falar, irmão, nós vamos começar a pregar a palavra daqui a pouquinho. Comece a ter expectativas. Quantos aqui querem receber uma bênção de Deus nessa noite? Feche os seus olhos. Fala para Deus: Deus, eu vim aqui para receber. Eu tenho expectativas, Deus, que esse problema que eu estou passando, enquanto eu estiver ouvindo a mensagem da cruz, enquanto eu estiver ouvindo a mensagem da graça,
eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. Pai, eu não vou ser zombador, eu não vou ser desprezador, eu não vou ser aqueles que ouvem a mensagem e amanhã nem lembram o que foi pregado. Eu creio que muitos milagres vão vir na minha vida. Eu creio, Deus, meu filho não vai atrapalhar eu ouvir, minha criança, meu vizinho, ninguém vai me atrapalhar mais nada nesse momento, porque eu creio que eu tenho o sozo de Deus na minha vida. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa noite. Talvez você já foi daqueles que, vou na casa da irmã fulana, que tem os dons, para ele me abençoar. A bênção está na pregação da palavra. Vamos para a palavra? Amém? Coloca o tema. Existe outro evangelho? Nós sabemos que o evangelho são as boas notícias. As boas notícias sem condenação. E aqui hoje você vai ouvir boas notícias, boas novas, amém, amado? Nós já passamos das dispensações antigas, já passamos da dispensação da lei, agora nós estamos na dispensação da graça. Existe outro evangelho? Não, só existe um evangelho. Não existe outro, mas certamente o evangelho, ele apesar de ser um, ele pode ser misturado com outras coisas e perder o seu poder. Presta atenção. Você não vai ouvir outro evangelho que não seja Cristo, mas ele pode ser misturado com obras humanas e ele perde o poder. Essa é a estratégia do diabo para tentar anular o poder de Deus liberado no evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é o poder, é o dunamis de Deus. Então, meu querido, não existe outro evangelho, mas existe um evangelho misturado, um evangelho que não é um evangelho puro que os apóstolos pregavam. Gálatas capítulo 1, verso 6 e verso 8, diz assim: admiro, Paulo escrevendo para uma igreja, admiro que vocês estão abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que não é outro, que é uma mistura. Então presta atenção, querido, a sua Bíblia tem um texto em Gálatas capítulo 1, verso 6, que diz que existe a possibilidade de pessoas que misturam o evangelho de Cristo. E Paulo está fazendo uma advertência séria para essa igreja. E o que aconteceu nessa igreja, pastor? Eles estavam abandonando a graça, e Paulo claramente, dizendo que eles estavam abandonando o evangelho da graça. A graça é o evangelho, não é simplesmente uma mensagem. Tem pessoas que ouvem esse mês é o mês da graça. Não, a graça é o evangelho. Nós costumamos ouvir pessoas: eu não aceito a mensagem da graça que você prega, pastor. É preciso você adverti-lo, a igreja, dos pecados. Na verdade, essas pessoas estão rejeitando o evangelho da graça. Como alguém pode se dizer cristão e rejeitar o evangelho? A verdade é que durante os anos, o evangelho foi tão deformado, o evangelho ele foi tão distorcido dentro da igreja, que hoje as pessoas nem mais reconhecem o evangelho que os apóstolos pregavam. Quando você prega o evangelho que os apóstolos pregavam, as pessoas acham que a gente são doidos. Toda vez que eu ensino o evangelho do dom da justiça, que nós somos justificados por Cristo Jesus sem obras nenhuma, alguns dizem: tenha cuidado, pastor, você não pode ficar ensinando isso para as pessoas, elas podem interpretar mal e achar que elas não precisam de ter obras. Quando o Senhor fala que é tudo de graça, quando o Senhor ensina que foi tudo Cristo que fez, cuidado. Elas podem achar que não precisa mais de obras. Querido, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, mas nós não fomos salvos pelas obras. As obras não nos salvam. A mensagem da justiça pela fé permanece um mistério para muitos crentes.
Tem muitos crentes que não sabem que são justos, eles não sabem que foram justificados pelo sangue de Jesus. A justiça da fé estava sendo atacada nessa igreja da Galácia, e ainda continua sendo atacada nos nossos dias hoje. Sai aí pela rua e fala que você é justo, sai aí pela rua com os crentes, não fala com os ímpios não, fala com os crentes, fala que você é justificado, fala que o sangue de Jesus pagou tudo para você, e que agora você é santo diante de Deus. As pessoas vão dizer que você é doido. Estava sendo atacado naquela época, e continua sendo atacado até hoje. Paulo, Gálatas 1,6, ele está atordoado, ele fala: eu admiro que vocês estão passando rapidamente, se afastando daquele que te chamou da graça de Cristo para outro evangelho. A graça é o evangelho, é o favor imerecido de Cristo. Naquela igreja da Galáxia, os judaizantes, eles estavam ensinando: olha, você é salvo pela fé, igualzinho hoje, você é salvo pela fé, mas você precisa manter a sua salvação pelas suas obras. Paulo se aborreceu, porque isso é mentira. A salvação e a manutenção dessa salvação, tudo isso vem por Cristo Jesus. Carne humana não tem condições, mas a nossa carne, ela quer ter crédito, ela quer dizer que ela fez alguma coisa. Não, eu ajudei em alguma coisa. Mas deixa eu te falar, querido, Deus não vai dar nenhum crédito, porque toda a glória da salvação, da redenção, foi pelo preço que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer: Jesus fez uma parte dele, mas eu também fiz a minha. Não, porque toda a glória vai ser dada a Jesus Cristo. Tanto a salvação quanto a manutenção. Uma coisa maravilhosa sobre o evangelho da graça, as pessoas perguntam para mim assim: pastor, deixa eu te perguntar, e se o senhor estiver errado? E se esse evangelho da graça que o senhor prega, não foi isso tudo que o senhor fala mesmo? Uma coisa maravilhosa sobre o evangelho da graça, é que a gente prega, é que somente Cristo recebe a glória no nosso meio. Amém, querido? Se nós estivermos errados, nós estamos errados por excesso. Toda a glória e toda a honra, só o Senhor Jesus Cristo. E o que o evangelho tem a dizer sobre todas as nossas necessidades? Quais são as boas novas que o evangelho tem a dizer sobre as nossas necessidades? Se alguém está aflito, se alguém está doente, se alguém está precisando de provisão, quando o verdadeiro evangelho é pregado, nesse momento, você que está aqui sentado, você que está ouvindo a loucura da pregação, porque isso que eu estou pregando é loucura. A loucura da pregação é quando nós dizemos que nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos crer em Cristo Jesus na obra consumada. Sabe, o que isso tem a dizer para nós? Quando você está aqui nessa noite ouvindo isso, quando o verdadeiro evangelho é pregado, sabe, os corpos são curados, as pessoas prosperam, as pessoas são libertas, porque o sozo de Deus vai fazer a obra na sua vida. Por isso tenha expectativas nessa noite, que Deus está trabalhando enquanto você está ouvindo a mensagem da cruz. Você vai sair daqui muito melhor. Se o problema é prosperidade, Deus vai abrir portas para você aqui nessa noite. Falei, eu recebo, pastor. Quando você olha a história de Abraão, Abraão começou a prosperar quando ele começou a crer no evangelho. Se você está doente aqui nessa noite, o evangelho é seu remédio. Se você está quebrado financeiramente aqui nessa noite, deixa eu te falar, o evangelho é a sua bênção. Deus vai abrir. Mas crie expectativa, dê peso àquilo que você está ouvindo, se importe com aquilo que você está ouvindo. Quando chegar na célula quarta-feira, que o líder falar assim: você tem alguma coisa para compartilhar? Você fala: eu tenho um monte de coisa, que se eu for compartilhar tudo, vocês não vão falar nada. Mas às vezes na célula, irmão, vamos compartilhar a palavra. O que Deus falou com você? Cri, 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 cri. Eu tenho vergonha. Não, você não tem vergonha. Você não recebeu, porque você não deu peso. Porque quando você receber a bênção, você quer falar. Você não compartilha, não é porque você tem vergonha, é porque você não recebeu nada.
Falo isso com muito temor. Porque a bênção para a sua vida vem quando você ouve a palavra. Quando você dá crédito à palavra. Você nunca vai ver uma pessoa abençoada tímida. Botei 1 milhão na sua conta hoje. Joga a cadeira para o alto, faz qualquer coisa. Você vai na final da Libertadores do Flamengo. Irmão, o que Deus falou com você na palavra de quarta-feira? É a mesma coisa que o irmão. Porque você não dá peso. Você zomba. A Bíblia fala que isso são zombadores. Por isso a sua vida não é abençoada. Por isso você não prospera. Por isso você vê as pessoas prosperando e você não prospera. Por isso você vê as pessoas crescendo e você não cresce. A obra, a justiça da fé, permanece um mistério para você. Não, eu tenho problemas na alma. Tem nada. Tem nada. Você só precisa ouvir a palavra da cura. Paulo disse aos Gálatas: o que vocês estão fazendo? Se você fosse o diabo. Imagina se você fosse o diabo. Consegue imaginar você o diabo? Se você soubesse que o Evangelho é a solução para todos os problemas da humanidade, o que você iria fazer? Qual área que você atacaria? O Evangelho. O diabo sabe que quando você ouve a verdadeiro Evangelho, você é curado dos traumas. Não importa o que o seu pai fez, não importa a criação que você teve, quando você ouve o Evangelho de Cristo, você é curado. Sabe o que ele faz? Coloca a distração. Já ouvi isso. Se você fosse o diabo, com certeza você ia tentar mudar o Evangelho, distorcer, e é isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Não há outro Evangelho. A graça de Cristo é o único Evangelho, mas há alguns que pervertem esse Evangelho. Paulo disse assim: mesmo que um anjo do céu desça e me prega outro Evangelho, eu não aceito, é anátema, é amaldiçoado. Se alguém pregar outro Evangelho que não seja o da graça, Paulo está dizendo, ele é amaldiçoado, ele é anátema. Quando alguém prega um Evangelho que não é o Evangelho da graça, Paulo na carta de Gálatas está dizendo que ele é amaldiçoado. Depois no verso 10, Paulo diz assim: eu não procuro o favor dos homens. Eu não procuro o favor dos homens. Quando nós pregamos a graça, nós agradamos a Deus, mas nós não agradamos a homens. Ouça, aqueles que pregam outro Evangelho são homens agradáveis. Você já percebeu? Quem prega outro Evangelho são homens agradáveis. Eles dizem para as pessoas: Deus tem feito a obra. É verdade. Olha de onde Deus te tirou. Mas você precisa fazer a sua parte. A pessoa, quando ela ouve isso, ela se sente importante quando pensa que estão contribuindo com alguma coisa para a salvação de Cristo. Eu também estou fazendo a minha parte. Porém, a graça nos coloca na posição de impotência. Não há espaço para a obra humana. Toda a obra foi consumada por Cristo. Pastor, e qual é a nossa parte nessa história? Somente e simplesmente crer no que Cristo fez por nós. Não tem obra humana. Não há nada. Na Bíblia tem uma história interessante. A Bíblia tem uma história interessante que fala de Salomão. O Salomão foi o rei mais rico que já viveu. E quando ele morreu, Reboão, seu filho, tomou o trono. Porém, Roboão, ele era fraco. Se você quiser ver essa história, está lá em 2 Crônicas, capítulo 12. Ele era um líder fraco. E a Bíblia diz que o reinado de Sisaque, que era o inimigo lá do rei Egito, ele entrou
na casa do Senhor, no palácio lá da casa do Senhor lá, no templo, e ele roubou todos os utensílios da casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei. Ele pegou os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Sabe o que Roboão fez, o filho de Salomão? No lugar dos escudos de ouro, ele foi lá e colocou o escudo de bronze. Fala assim comigo, bronze. Bronze é engraçado que ele tem a aparência dourada, mas a substância é diferente. Pastor, o que isso tem a ver? Efésios capítulo 1, verso 16, que o Raí pregou aqui domingo passado, diz que a fé é um escudo, e é feito de ouro, porque aponta para a glória de Deus e a sua justiça, porque o ouro, ele aponta para a glória de Deus, o ouro aponta para a justiça de Deus. A prata, quando a Bíblia fala na Bíblia de prata, aponta para a redenção do que Cristo fez por nós. Mas e o bronze? O bronze na Bíblia significa juízo e condenação. Fala assim comigo, juízo e condenação. O significado hoje é que o inimigo está querendo tirar a glória de ouro, da justiça da fé, e colocar no lugar escudos de bronze para nós. O escudo de ouro é a fé, é a defesa do crente. E no lugar do escudo da fé, os crentes estão tomando escudo de bronze, que nos fala de condenação. Em vez de crer que estão justificados pela fé, as pessoas estão pensando que o julgamento é o conteúdo do Evangelho. Em vez das pessoas acreditar que o Evangelho é a boa notícia, eles estão acreditando que o Evangelho é a condenação, que é um Deus irado que está tentando te punir. Então esse texto de Crônicas diz que Sisaque, o rei do Egito, ele subiu contra o povo de Deus. E o inimigo está sempre subindo contra as nossas vidas. Sabe, querido? E se nós não tivermos, sabe, revestido com a glória de Deus, do Evangelho da paz, do Evangelho da graça, nós vamos estar sempre debaixo de condenação. O que tem sido feito hoje, tem sido removido os escudos de ouro da igreja, quando prega que não há mais condenação sobre as nossas vidas. Tem sido removido os escudos de ouro das nossas vidas, que diz que nós somos justificados pela graça, que Cristo é a nossa proteção. E os pastores hoje têm pregado escudo de bronze, escudo de condenação, que você tem a sua parte para fazer, que você tem algo para fazer, e a glória de Deus nunca desce sobre a vida das pessoas. Fale assim comigo nessa noite: eu tenho o escudo de ouro na minha vida. Não quero nada falsificado. Sabe, amados, é impressionante como a verdade do Evangelho produz tanta resistência nos religiosos hoje. Aqueles que pregam a mistura da lei com a graça sempre parece ser agradável, mas a Bíblia diz que eles estão debaixo de maldições. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 8. Olha o que o texto diz, irmão. Gálatas 1, 6 a 8. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que te chamou da graça de Cristo para seguir outro evangelho. Paulo está fazendo essa advertência às pessoas, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Querido, isso acontece hoje. Quando você prega o evangelho da graça, as pessoas falam que não existe. Eles estão misturando, né? O verso 8, olha o 9, 8. Mas ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente que nós pregamos a vocês, ele seja amaldiçoado. Fala, misericórdia, pastor. Isso se chama um evangelho distorcido. Talvez você não saiba, mas eu vou começar a pregar agora. Lá em Judas, talvez você nunca leu o livro de Judas, e você vai entender o que é o evangelho distorcido. Pastor, o senhor está falando isso, mas como que é isso na realidade? Eu vou te mostrar agora. Algo aconteceu quando Judas estava escrevendo a sua carta. Algumas pessoas estavam entrando no meio dos irmãos e distorcendo o evangelho deles. E Judas disse que era preciso lutar pela fé. Judas capítulo 1, verso 3. Tem 2 Judas na Bíblia, tá, irmão? O que traiu Jesus e o outro que escreveu esse livro. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos,
Senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Judas falou assim: olha, eu queria escrever sobre a fé, mas tem alguém infiltrado no meio de vocês, e vocês precisam batalhar pela fé. Sabe? Homens que estavam substituindo a graça por outra coisa, né? Então Judas escreve essa carta para eles, tirando a graça, pessoas que estavam tirando a graça e implantando a lei. Quando você tira a graça, você tira Jesus do centro. E quando você faz isso, você nega o Senhor Jesus. Hoje, os sermões nas igrejas, pouco se fala de Jesus. Hoje os pregadores pouco mencionam o nome de Jesus. É tudo sobre esforço humano, é tudo sobre desempenho do homem, o que você precisa para isso, o que você precisa para aquilo, 8 passos para você alcançar aquilo. E no fim da mensagem, você não ouve o nome de Jesus. E Judas, ele percebeu isso. E essa carta foi escrita quase 2000 anos atrás, mas poderíamos dizer que ela foi escrita hoje. Olha o que Judas diz no capítulo 1, verso 11. Ai deles, falando daqueles que estão dentro das igrejas pregando outro evangelho. Advertência naquela época. Ai deles que seguiram o caminho de Caim. Fala assim, caminho de Caim. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Fala, erro de Balaão. E foram destruídos pela rebelião de Corá. Fala, rebelião de Corá. Na igreja de Judas tinha 3 tipos de pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Os que eram do caminho de Caim. Você vai entender nessa noite quem são os do caminho de Caim. Os que estavam caindo no erro de Balaão. E os que estavam na rebelião de Coré. Será que essas pessoas existem hoje no nosso meio? Vamos ver quem são as pessoas que estão no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Quando nós falamos de Caim, nós precisamos lembrar do primeiro assassinato na Bíblia. Todos nós sabemos que Caim matou. Caim matou. Por que Caim matou Abel? Uma resposta que quase ninguém tem. Os dois não eram adoradores? Sim, os dois vieram adorar a Deus. Tanto Abel quanto Caim. Mas um veio a Deus pelas obras e outro veio pela fé. Presta atenção nisso aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, o Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Deus é atemporal. Cristo já foi morto desde lá do Éden. Então, desde o Éden, que o Cordeiro teve que morrer para salvar. Quando isso aconteceu? Quando o casal pecou, Adão e Eva, eles fizeram uma roupa de figueira para eles. Deus falou assim, não é assim, meu filho. Para o pecado não é roupa de figueira. Para o pecado não é obras da sua mão. Você não consegue fazer com as suas mãos pagar o pecado que você estava. Então o que Deus fez? Deus foi e matou o cordeiro. E pegou a pele do cordeiro e fez roupas. O cordeiro ali apontava para Jesus. Para que o homem então, Deus estava dando o caminho. Para que o homem então se apresentasse diante de Deus, porque o sangue foi derramado no Éden. Gênesis 3, 21. Presta atenção nisso aqui, isso é muito importante para você ver. Gênesis 3, 21 diz que o cordeiro foi morto, para que nós apresentássemos. Aí, esse casal, depois do pecado, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, por alguma maneira, quando eles vieram se apresentar diante de Deus, ele se recusou a apresentar diante de Deus da maneira como Deus havia pré-estabelecido. Como? Pelo sangue. Quando nós aceitamos o modo de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da cobertura do sangue. Caim não fez isso. A Bíblia diz que ele trouxe uma oferta de cereais, no qual não havia sangue. Abel, por sua vez, trouxe um cordeiro, que apontava para o Filho de Deus, que derramou o sangue sobre nós. Todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento, quando a gente vai lendo, é apenas você pagando com cartão de crédito.
As pessoas pecavam, eles iam lá, pegavam os animais e aspergiam o sangue, mas isso não cobria, não pagava o pecado. Quando você passa o cartão de crédito lá no estabelecimento, você não está pagando a conta. Você só paga a conta o dia que a fatura chega e ela é debitada na sua conta. Quando é que o pecado foi pago? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, com o sangue dele, ele pagou, porque o sangue de animais não podia pagar, amém, amado? Então Caim, ele trouxe frutas, legumes, produtos da sua mão, ele trabalhou para fazer aquilo, para produzir essas coisas, e ele trouxe para Deus. Mas deixa eu te falar, o homem não pode se achegar a Deus se não for pelo sangue. Tem pessoas querendo trabalhar para Deus, mas você não pode se achegar diante de Deus se não for pelo sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quando o homem traz sacrifício sem sangue, ele está dizendo assim: por que a gente ceia? Quando o homem chega diante de Deus sem sangue, ele está dizendo assim: eu não sou pecador, eu não preciso me cobrir com sangue, eu não preciso que o inocente morra por mim, eu não sou culpado, eu posso fazer a Deus tudo com as minhas próprias forças, com o meu próprio desempenho. Esse é o significado do caminho de Caim, que Judas estava fazendo. É a religião baseada na performance. Aqueles que estão dentro da igreja hoje, vivendo, tentando se achegar diante de Deus pela sua performance, eles estão no caminho de Caim. Eles acham que eles podem ser abençoados, eles acham que eles não precisam do sangue de Jesus, mas a Bíblia diz que Caim matou o seu irmão. Abel, o que ele trouxe? Ele trouxe o sangue. Ele estava dizendo assim: eu sou pecador. Quando você reconhece o sangue de Jesus na cruz, quando você abre mão da sua performance, quando você abre mão do seu ato de achar que você pode se salvar, fazer alguma coisa para você, quando você reconhece o sangue de Jesus, você está dizendo: eu sou pecador. Se o cordeiro não for morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Eu não coloco, eu coloco a minha vida nas mãos do cordeiro. Eu creio que os meus pecados foram transferidos por ele. Eu creio que agora eu sou justiça por causa do cordeiro. Eu creio que o cordeiro morreu para que eu fosse abençoado. Mas o caminho de Caim não acredita nisso. E a Bíblia diz que Deus aprovou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Eu não sei se na hora lá caiu fogo do céu e queimou a oferta de Caim, de Abel, e a de Caim ficou intacta. Eu não sei o que aconteceu, mas a oferta de Caim não foi aceita porque não tinha sangue. Caim ficou com inveja, e a Bíblia diz que ele se encheu de amargura, e ele deve ter pensado assim: Abel não é melhor do que eu fiz com tanta boa vontade, eu dei o meu melhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja desse jeito, no caminho de Caim? Nossa, eu fiz com tanta boa vontade, eu dei o meu melhor, eu ofereci o meu melhor, por que o dele foi aceito, o meu não? A gente sabe da história, no final, Caim matou Abel. Deus tinha colocado o cordeiro à disposição de Caim, mas ele rejeitou, ele preferiu as próprias obras. Deixa eu te falar, querido, Deus tem colocado o sangue de Jesus à nossa disposição, mas a igreja está rejeitando, ela está querendo as próprias obras dela. Nós não podemos comparecer diante de Deus sem o sangue de Jesus. Para o pecado nós temos a provisão do sangue, mas se nós confiarmos na justiça própria, as nossas obras não são contadas, elas são contadas como iniquidades. Foi isso que Deus disse de Caim. Olha o que 1 João 3, 11 e 12 disse. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Ele só foi lá para adorar, ele deu o melhor dele,
Mas a Bíblia diz que ele pertenceu ao maligno. E ele matou o seu irmão. Por que ele matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Uau! Que doideira! João disse que Abel era justo e Caim maligno. Mas o que fez de Abel ser justo? O que fez que Abel fosse justo e Caim maligno? Simplesmente Abel chegou com o cordeiro, Abel chegou com o sangue. Então quando ele chegou com o sangue, a Bíblia disse que ele era justo. E quando Caim chegou com as obras das suas mãos, Deus disse que ele era do maligno. Todas as vezes que nós queremos comparecer diante de Deus com a nossa performance, a Bíblia diz que nós somos do maligno, que as nossas obras são iniquidades. Por quê, pastor? Porque nós estamos rejeitando o que Cristo fez, dizendo que o que nós estamos fazendo é suficiente, e para Deus isso é iniquidade. Você entende como o caminho de Caim é tão real no nosso meio hoje? Deus nos vê justo quando nós nos aproximamos pelo sangue de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 9. E ser encontrado dele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, é por causa dele que nós estamos em Cristo Jesus. Tudo que, até a nossa salvação, tudo é iniciativa dele, foi por causa dele, ele te atraiu. Você lembra quando você chegou na igreja, irmão? Você lembra quando você chegou para Jesus? Sabe como que eu fui para a igreja, irmão? Eu fui para a igreja um dia, que eles falaram assim para mim na igreja: olha, lá na igreja tal, está cheio de menina bonita. Eu falei: então vamos lá ver. Eu fui lá atrás de menina bonita e saí salvo. Eu não fui por causa de Jesus. Foi iniciativa dele, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção. É tudo por causa dele. Agora ouça isso. João diz que Caim matou Abel porque as suas obras eram as más. Pastor, o que é ter obras malignas? A gente acha que obra maligna é matar a pessoa. Nossa, aquele irmão é maligno, matou o outro. Aquele irmão é maligno, ele roubou outro. Isso não é nem crente, irmão. Isso aqui está sendo escrito para a igreja. O que é obras malignas para a igreja? Quando a gente fala de obras malignas, a gente pensa no cara do macumbeiro que está lá fazendo macumba. Nossa, isso é uma obra maligna. Não. João está escrevendo para a igreja. O que é obras malignas para a igreja, irmão? É confiar na justiça própria. Quando fazemos isso, todas as obras da carne vão se manifestar. Quando você acha que você vai prosperar com a sua força, quando você acha que você vai ser curado com a sua força, quando você acha que você vai ser justificado com a sua força, quando você acha que você vai chegar diante de Deus, a Bíblia chama isso de obras malignas. João disse, se esses homens, Judas disse que esses homens entraram na igreja e seguiram o caminho de Caim. Significa que eles estavam trazendo de volta o desempenho humano, as obras do homem, o produto das suas mãos, a justiça própria. O foco deles não era mais o sangue do cordeiro, mas era o caminho de Caim. Toda vez que você ouve uma mensagem que Jesus Cristo não é o centro, é o caminho de Caim. Toda vez que você ouve uma mensagem que é pela sua performance que você vai ser abençoado, isso se chama o caminho de Caim. Fala assim, em nome de Jesus. Fala forte, em nome de Jesus. Eu não aceito esse caminho na minha vida. Fala, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é suficiente para abençoar todas as áreas da minha vida. Amém? Algum dia você já ouviu uma mensagem do caminho de Caim? Algum dia você já entrou no lugar e a mensagem foi: se você, 8 passos, 5 passos.
Isso aconteceu lá no João, em Judas, e acontece hoje. Aí sabe o que acontece? Você não consegue. Você até dá 3 passos, mas você não consegue dar os outros. E aí o diabo coloca desânimo. O diabo diz que você não pode. E o pregador que prega é aquele pregador que disse que já deu os 8 passos. Ele é um semideus. Ele coloca algo que as pessoas não vão alcançar, mas ele alcançou, segundo ele. E sabe o que ele gera em você? Uau, que homem de Deus! Como ele é abençoado! Você compra livros, você vai nas conferências deles, porque afinal eles falam assim: eu estava andando e um anjo apareceu, falou comigo. Parece que eles têm Wi-Fi direto com Deus. E você fala: uau, era um pastor desse que eu queria ter. E aí ele coloca para você o caminho de Caim, só que você não consegue. E como você não consegue, você continua escravo do sistema, achando que eles são os homens de Deus, e você sempre dependente. Mas nós não dependemos de homens, nós dependemos do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós, amém, querido? Paulo falou: eu não agrado homens, eu agrado a Deus. Deixa eu terminar rapidinho para você. Judas falou assim que tinha outro caminho errado, que era o erro de Balaão. Tinha os que seguiam o caminho de Caim e o que seguiam o erro de Balaão. Talvez você não é muito leitor da Bíblia e você não saiba quem é Balaão. A segunda característica de líderes que existem hoje é que eles levam o povo para o erro de Balaão. Quem era Balaão, pastor? A Bíblia diz que Balaão era um profeta do Antigo Testamento. Você lembra da história lá de Balaão? Balaque, o rei, ele não queria que o povo de Deus passasse nas terras dele, que estava fugindo lá do Egito, indo para a terra prometida. Ele não queria. Ele temia que Moisés passasse por ali nas suas terras. E ele disse assim: vou contratar um bruxo profissional. E esse Balaão, ele tinha a reputação de ter o poder de amaldiçoar. Você conhece uns Balaãos hoje, irmão, que tem poder de amaldiçoar? Se você sair da minha igreja, você está debaixo de maldição. Olha o Balaão. Se você está debaixo de maldição. Pastor, quando alguém sai da sua igreja, o que é isso? Eu fico muito triste, irmão. Mas eu digo assim: Deus te abençoe. Então o rei contratou esse cara para amaldiçoar, porque ele tinha fama que ele era um amaldiçoador. Então quando Balaão amaldiçoava, toda sorte de maldição, de coisa ruim vinha para cima da pessoa. E quando Balaão foi então contratado por esse rei, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel. E Deus mudou as palavras da sua boca. A Bíblia diz que Balaão profetizava maldição, mas em vez dele profetizar maldição, a boca dele saía a bênção. Em vez dele amaldiçoar o povo, ele começou a abençoar. Sabe por quê, irmão, que aconteceu isso? Sabe por quê que aconteceu isso? Porque quando Deus abençoa você, você nunca mais pode ser amaldiçoado. Está lá em Números, você lê na sua casa depois. Agora, isso agora. Esse é o aspecto claro do erro de Balaão. O que ele imaginou? Que ele amaldiçoaria o povo. Por quê? Porque aquele povo se comportava mal no deserto. Olha o povozinho bagunçado era aquele povo. Eles eram para chegar com 40 dias, levaram 40 anos. Porque eles se comportavam mal. Então Balaão falou assim: bom, eles se comportam mal, então vai ser fácil amaldiçoar eles. Mas apesar de todos os erros de Israel, eles ainda eram o povo de Deus. E Deus não permitiu amaldiçoar eles. Apesar de todos os seus erros, você é povo de Deus. E ninguém pode te amaldiçoar. Oh! Agora aprenda isso agora. Ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou sobre a sua vida.
A bênção de Deus está sobre a sua vida e ela não pode ser revertida. Deus te decidiu te abençoar por causa de Cristo Jesus. Isaías capítulo 54, verso 17. Olha o que diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Eu profetizo isso na sua vida, você recebe? E você refutará toda língua que te acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, essa é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor Jesus. Fala: eu recebo. É forte. Qualquer um que acha que pode lançar maldição sobre os irmãos, estão seguindo o erro de Balaão. Irmãos, tem pessoas que prendem pessoas com maldições. Olha, se você está debaixo de maldição, se você faltar o culto, você está debaixo de maldição. Se você não for, está debaixo de maldição. Tem Balaão nos nossos meios, irmão, nos nossos dias. Tem profetas nos nossos dias de Balaão amaldiçoando o povo. Todo aquele que pensa que Deus irá nos abençoar por causa das nossas obras ou merecimento, anda no erro de Balaão. Todos os que pregam condenação e julgam sobre o povo de Deus estão no erro da justiça própria. Nós somos abençoados, não porque nós somos fiéis, nós somos abençoados porque Deus é fiel. Fala assim: eu sou abençoado. Por quê? Fala comigo: por quê? O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Balaão nenhum, fala, Balaão nenhum poderá me amaldiçoar em nome de Jesus. Não aceite isso. Não caia no caminho de Caim. Não tente chegar diante de Deus com as suas obras, mas também não aceite Balaão na sua vida. E agora é forte. Judas falou assim: estão tentando misturar o evangelho. Tem aqueles que estão levando pelo caminho de Caim, tem outros que estão levando pelo erro de Balaão. Mas o quarto, tem aqueles que estão fazendo a revolta de Coré. Fala para a pessoa do seu lado, enquanto o pastor toma água assim: você sabe o que é a revolta de Coré? Coré foi um homem que se levantou contra Moisés e Arão. Arão era o sumo sacerdote. E esse Coré estava com ciúmes da posição de Arão. Fala assim: Arão. Fala comigo assim: Arão, sumo sacerdote. Coré estava com ciúme da posição de Arão. Deus fez Arão sumo sacerdote de Israel, o primeiro. Quem é hoje o nosso sumo sacerdote? Quem? Jesus. Não é pastor não, tá, irmão? Nosso sumo sacerdote é Jesus. Coré levantou um grupo e vieram até Moisés. Lá em Números 16, verso 3. Eu dei para vocês aí? Se tiver, coloca para mim. Números 16, verso 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta. Olha o que eles falaram, irmão. A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo. Eles não falam mentira não, eles falam verdade. O rebelde não fala mentira. Ele fala a verdade, disfarçada. Ele falou assim: a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocaram acima de nós na assembleia do Senhor? O que eles disseram não era errado. A congregação é santa, amém? Fala: eu sou santo. Mas não basta falar a coisa certa, é preciso ter a posição correta diante de Deus. Há muitos falando contra a igreja e pastores. O que eles dizem pode até ser verdade, mas estão cheios de morte. Cuidado, cuidado. Eles se levantaram contra Arão e disseram: todos nós somos santos. Nós não precisamos de um sumo sacerdote. Quem levantou o sumo sacerdote? Quem? Deus. Eles falaram assim: todos nós somos santos, a congregação é santa.
Por que vocês se colocam acima de nós? Em outras palavras, estão dizendo assim: nós não precisamos do sumo sacerdote, nós não precisamos de Arão. Arão, porém, era o sumo sacerdote, Deus havia estabelecido, e ninguém podia se achegar diante dele sem a intercessão do sumo sacerdote. Presta atenção, no Velho Testamento, ninguém podia se achegar diante de Deus se não fosse passar pelo sumo sacerdote. Eles falaram assim: nós não precisamos de sumo sacerdote. Hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. E deixa eu te falar, ninguém pode se achegar a Deus sem a intercessão de Cristo. Existe na Bíblia o princípio do representante. Você precisa aprender isso. Deus trata o povo através do representante. Arão, o sumo sacerdote, era o representante do povo diante de Deus. Só ele podia entrar no Santo dos Santos, só ele podia ir lá oferecer. Se ele caísse morto lá no Santo dos Santos, ninguém podia entrar lá, tinha que puxar ele pela corda, e o povo sabia que eles iam ter um ano muito ruim, porque o sumo sacerdote havia morrido. Deus não estava satisfeito com o sumo sacerdote. Então, queridos, aquele ano ia ser um ano de fome, um ano que os inimigos iam perseguir Israel. Se ele saísse vivo do Santo dos Santos, quando ele entrava para oferecer, o povo de Israel sabia que aquele ano ia ser um ano de muita abundância, um ano de muita bênção, porque isso, de muita chuva, isso significa o princípio do representante. O que Deus estava dizendo? Sumo sacerdote é bom. Quando o sumo sacerdote era bom, todo o povo ficava feliz, porque eles sabiam que Deus se agradava do sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote morriam, e o que acontecia? Os seus filhos tomavam lugar, e muitas vezes os filhos eram maus, e aí o povo sofria, porque o sumo sacerdote não era bom. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, agora nós temos o sumo sacerdote que vive para sempre, que é Jesus Cristo. Quando o sumo sacerdote é aceito, que é Jesus, nós também somos aceitos, porque Ele é o nosso representante. Quando o sumo sacerdote é abençoado, nós também somos abençoados, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, amém? Então isso significa o representante. Presta atenção, quando que nós nos tornamos pecadores? Nós nos tornamos pecadores, nós não estávamos lá no Éden, mas nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Então Adão nos representou e nós nos tornamos, pegamos a sua natureza. E hoje nós somos salvos também pelo princípio da representatividade, por causa da obediência de Cristo, o único que conseguiu obedecer tudo, por causa dele, por causa da obra consumada dele, por causa da graça dele. Nós também somos abençoados, por causa da representação de Cristo Jesus. Fale amém. Sabe, querido, João diz que assim como ele é, nós também somos desse mundo. Se Jesus é justo, nós somos justos. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, eu já estou terminando para você. Pois nós temos um sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Querido, nós temos hoje um sumo sacerdote que conhece todas as nossas fraquezas, porque assim como Cristo passou, Ele sabe o que a gente passa. Sabe o que eu fico pensando? Por que Deus não escolheu Moisés para ser o sumo sacerdote? Por que Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote? Não escolheu Moisés. Sabe por quê? Porque quando o povo estava sofrendo lá no Egito, quando o povo estava escravo lá no Egito, sabe aonde que Moisés estava? Moisés estava no palácio. Quando o povo estava na cadeia, Moisés estava no palácio. Moisés não sofreu, mas Arão não. Arão, o sumo sacerdote, ele estava lá sofrendo com o povo. O sumo sacerdote precisa ser alguém que se identifica com o seu povo. Então essa é a razão porque Cristo se fez homem, para ser o nosso sumo sacerdote. Ele nos compreende, Ele nos ama, porque Ele se fez um igual a nós. Moisés, então, ele não podia ser o sumo sacerdote.
Agora eu quero fechar esse entendimento para você. Sabe, queridos, o que é a revolta de Coré? É quando as pessoas acham que elas não precisam da obra de Jesus, o sumo sacerdote, para poder abençoar a sua vida. Essas pessoas, elas não conseguem experimentar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Hoje nós vamos ceiar. Eu sei que essa palavra, talvez ela é diferente do que você já ouviu todas as vezes aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando você está no caminho de Caim, quando você acha que a sua bênção, ela vai vir através do seu esforço próprio, quando você ainda carrega maldições de pessoas que te amaldiçoaram, que você acha que um crente pode estar amaldiçoado, você está debaixo do erro de Balaão. Existem aqueles que estão debaixo da revolta de Coré, porque eles não têm fé para acreditar que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele sofreu tudo que nós tínhamos que sofrer, ele passou por tudo que nós tínhamos que passar, sabe, ele nos conhece, e ele tem condições de nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Quando você acha que o que você está passando, Deus não é suficiente para te abençoar, você está debaixo da revolta de Coré, você está como Coré, achando que o seu sumo sacerdote não é suficiente para te abençoar. Sabe, saia do caminho de Caim, saia do erro de Balaão, saia da rebelião de Coré. Não aceite essas coisas sobre a sua vida, sabe, abra mão da justiça própria, abra mão dos seus conceitos, creia que o sumo sacerdote, Jesus, ele pode realizar todas as coisas na sua vida, sabe, o evangelho que você tem ouvido, e enquanto você ouviu essa palavra nessa noite, eu creio, irmão, eu creio que Deus está fazendo sozo na sua vida. Eu creio quando você sair daqui nesse lugar, eu creio quando você ceiar, porque nós estamos falando do sacrifício de Jesus, nós não estamos falando do evangelho misturado, nós estamos falando do evangelho que os apóstolos pregavam. Eu creio que quando você sair daqui desse lugar, áreas da sua vida serão transformadas nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo, ele está fazendo algo na sua vida. Eu creio que aqueles que estão dando peso à palavra de Deus nessa noite, eles estão sendo abençoados em áreas, sabe, coisas que você não conseguia fazer, coisas que você não conseguia realizar. Eu estou profetizando sobre a sua vida, irmão, que você não está debaixo de maldição, que você não está debaixo do erro de Balaão. Eu estou profetizando sobre a sua vida, que o sangue de Jesus Cristo, ele é suficiente para abençoar todas as áreas da sua vida. Milagres que você tem tentado e você não tem conseguido, sabe, áreas da sua vida que você tem buscado e você não tem conseguido, você simplesmente precisa crer nessa noite, você simplesmente precisa dizer: Pai, eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim, eu tomo posse disso, Pai, e eu declaro nessa noite que eu estou curado, que eu estou liberto, que eu estou salvo em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Eu declaro nessa noite, querido, que enquanto nós vamos ceiar, sabe, a equipe de louvor pode subir, eu acredito que enquanto nós vamos ceiar nessa noite, pela loucura da pregação do evangelho, o evangelho da graça, eu creio que Deus nessa noite vai transformar áreas na sua vida. Eu queria te convidar você a ficar de pé nessa noite, eu queria orar por você, sabe, eu queria fazer uma oração com você nessa noite, amado. Talvez você está na igreja há tanto tempo, talvez você está na igreja há tanto tempo, você tem se acostumado com a igreja, você tem se acostumado em ouvir a palavra, você tem se acostumado com as músicas, mas deixa eu te falar, não se acostume com isso. Quando você ouve a palavra, sabe, existe o dunamis, existe o poder de Deus, que começa a fazer algo dentro de nós, mas essa palavra ela tem que ser ouvida com expectativa, e eu acredito que nessa noite, até isso o Espírito Santo está gerando dentro de você. E eu, antes de ceiar, eu queria orar com você, para que milagres aconteçam na sua vida, porque se o sozo de Deus, se o milagre de Deus, ele vem pelo ouvir a palavra, e qual a palavra? A palavra da cruz. Então eu acredito que nessa noite, sabe, quando você ceiar, quando você estiver desfrutando desse tempo, eu acredito
que milagres vão estar acontecendo em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. Fala: Pai, eu vim aqui para receber. Fale para Ele, querido. Abra o seu coração. Coloca uma nota aí para mim. Fala: Pai, eu vim aqui para receber. Eu acredito, Jesus. Eu acredito na obra consumada de Jesus na cruz. Pai, eu acredito, Senhor, que o que Jesus fez naquela cruz é suficiente. Eu acredito, Jesus, que esse tempo que eu estou passando, hoje ele chega ao fim, ó Pai. Eu acredito, Deus, que um novo tempo sobre a minha vida. Pai, eu declaro isso, Pai, pela loucura da pregação. O Senhor disse que o Senhor ia salvar. O Senhor disse que ia fazer sozo em nossas vidas, ó Pai. Sozo abrange todas as áreas. Espírito Santo, o Senhor está curando pessoas aqui agora. Eu acredito nisso, Pai. Eu acredito nisso, que o Senhor está restabelecendo o amor nessa noite pelo Senhor novamente. Pessoas que entraram aqui desanimadas nessa noite. Pessoas que entraram aqui nessa noite, Pai, frias, ó Pai. Que estavam pensando, Deus, em desistir, Senhor. Pessoas que entraram aqui nessa noite, Pai, não têm experimentado mais a alegria da salvação. Pai, eu acredito, Deus, que nesse momento o Espírito Santo está transformando vidas, ó Pai. Deus, eu acredito, Pai, que o Senhor está curando enfermidades aqui nessa noite. Pai, na ceia passada o Senhor curou o Bernardo, Pai. Deus, eu acredito que o Senhor vai curar pessoas aqui nessa noite. Pai, eu acredito que enquanto nós estamos orando aqui nessa noite, Pai, o Senhor está prosperando pessoas, ó. Pessoas que têm vivido escassez, pessoas que não têm experimentado, Senhor Deus, o melhor nessa terra, que têm vivido debaixo de escassez, ó Pai, porque elas não conseguem crer na palavra. Mas eu acredito que o Espírito Santo nessa noite está transformando o coração delas, ó Pai. Nessas células dessa semana, Pai, elas terão tanto para compartilhar, Senhor. Pai, eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor está mudando a mente delas. Enquanto nós oramos nessa noite, Pai, nós estamos tomando a armadura de Deus sobre nós, ó Pai. Nós estamos calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, ó Deus. Nós estamos colocando o cinturão da verdade sobre nós, ó Pai. Nós estamos vestindo, Deus, a couraça da justiça, protegendo todos os nossos órgãos vitais, ó Pai. Nós estamos colocando o capacete da salvação sobre a nossa cabeça agora, Pai. Nós estamos, ó Deus, colocando a espada do Espírito, ó Deus, em nossas mãos, ó Pai. Ó Deus, nós estamos levantando o escudo da fé, Pai, orando em espírito, ó Pai, crendo, Deus, crendo, Pai, crendo no Evangelho da graça, crendo no Evangelho da paz, ó Deus. Nós liberamos agora a cura, Senhor, para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Nós liberamos prosperidade aqui agora, Senhor Deus. Nós liberamos libertação, Pai. Pessoas que estão em vícios, ó Pai, que estão em vícios de internet, Senhor. Pessoas que não conseguem parar de jogar jogos, ó Pai. Pessoas que não conseguem parar de olhar vícios pornográficos, ó Pai. Deus, nós oramos agora pela libertação sobre os teus filhos, ó Pai. Nós oramos agora por aqueles que estão vivendo debaixo de condenação, ó Pai. Toda condenação sai agora em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão vivendo, Pai, debaixo de acusação, nós rejeitamos em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que foram amaldiçoados, ó Pai, e vivem debaixo de maldição de pai, vivem debaixo de maldição de pastores, de líderes, ó Pai, nós declaramos agora que está quebrado em nome de Jesus, ó Pai. Eles são filhos, eles são herança. Aqueles que têm problemas na alma, Senhor, Deus, a cura em todas as áreas nessa noite. Tira o medo, Senhor Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Vai dizendo: eu sou curado, eu sou próspero, eu sou abençoado. Fala: eu recebo essa palavra, eu recebo a palavra da graça, eu recebo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Deus está te curando nessa noite, eu creio nisso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Não poderei pagar
você me fez. Celebre o Senhor pela sua vitória. Celebre o Senhor pela sua bênção nessa noite. Entregou na cruz por me amar. Não olhou pro meu pecado. Oh Jesus, oh Jesus. O evangelho que você tem ouvido é o oposto do caminho de Caim. O evangelho que você tem ouvido é o oposto do erro de Balaão. Oh, você está ouvindo o evangelho da graça. Não olhou pra quem eu era, mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Oh Jesus, eu creio. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho de Deus. Oh Jesus, fale isso, declare isso. Agora eu sou filho de Deus. Declare isso. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Ele é o nosso sumo sacerdote. Não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho de Deus. Mas agora eu sou filho Oh Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Pai, nós oramos nessa noite, porque nós somos filhos, ó Pai. Nós somos filhos e filhos têm acesso ao Pai. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque não queremos viver no erro de Caim, Pai, nem no erro de Balaão, nem na revolta de Coré. Nós queremos viver pela graça do Senhor Jesus. Nós não misturamos o Evangelho, Pai. Nós acreditamos que o que Jesus fez na cruz foi suficiente. Não há espaço para a obra humana, Senhor. Ainda que isso seja loucura para os outros, mas é o Evangelho que os apóstolos pregavam. É o Evangelho que está na Bíblia, Pai. Nós liberamos nessa noite, Pai, um novo entendimento, Senhor. Nós liberamos nessa noite uma nova revelação sobre os Teus filhos, experiência sobre eles, ó Pai. Não somente experiência de dons, mas experiência da pregação da palavra que transforma as pessoas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu creio nessa noite, Pai, que todos aqui, Pai, sairão daqui abençoados, ó Pai, com seus milagres das suas vidas, ó Pai. Deus, nós abençoamos o povo, Pai. Nós abençoamos porque foi isso que Jesus fez na cruz. Ele morreu para que nós fôssemos abençoados, ó Pai. E quem recebe disso, diga amém. Fale, eu sou abençoado em nome de Jesus. Aleluia.